Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus. Muitas pessoas dizem, nós adoraremos a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, do modo como nós acharmos interessante e conveniente. Mas a Bíblia nos ensina que a adoração deve ser efetivada em espírito e em verdade. Nós não podemos adorar a Deus ao nosso modo. Nós precisamos adorá-lo de acordo com os critérios por Ele mesmo estabelecidos. Jesus declarou que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito significa adorá-lo de todo o coração. No Antigo Testamento há um texto que diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E isso pode ser traduzido da seguinte maneira: vocês me invocarão e me encontrarão quando me invocarem de todo o coração. A palavra invocar no original grego significa trazer para dentro, chamar para dentro. Portanto, adorar a Deus em espírito significa ter Jesus no coração, ter o Espírito Santo presente no coração, trazer para dentro do coração a presença efetiva de Deus através do Espírito Santo. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram através do Espírito de Cristo. Eles só conseguem adorar por causa de Jesus, sim, porque Jesus, ao morrer na cruz, oportunizou que o véu fosse rasgado. O véu foi rasgado de alto a baixo, de tal maneira que nós podemos acessar com ousadia e confiança o trono da misericórdia do Pai. Nós podemos estar diante do trono confiadamente, com plena convicção de que o Pai nos aceita por causa de Jesus. Isso significa adorar a Deus em espírito. Adorar o Pai em verdade significa adorá-lo conforme a sua palavra, conforme o seu ensino, de acordo com a sua doutrina. Nós encontramos dois episódios lamentáveis no Antigo Testamento. Uzá tocou na arca e foi fulminado instantaneamente. Nadab e Abiú, os filhos do sumo sacerdote, foram instantaneamente fulminados por oferecerem fogo estranho. A Bíblia nos ensina com estes dois exemplos que não é do nosso jeito, não é como queremos, não de acordo com aquilo que vem à nossa imaginação, mas de acordo com os critérios rígidos, específicos, claros e fáceis de serem praticados. Esses critérios foram estabelecidos pelo próprio Deus. É necessário que nós nos adequemos à palavra da verdade e não que a palavra se adeque ao nosso jeito de ser. Nós jamais conseguiremos atualizar a Bíblia sem incorrermos em gravíssimo pecado contra o Senhor. Jesus foi muito claro. Ai daquele que acrescentar um tio, um Y, um J à lei de Deus. Sobre ele virão as maldições contidas na lei. Quer dizer que nós não temos o direito de alterar a palavra de Deus, alterar os critérios por ele estabelecidos. Nós precisamos ter a humildade de aceitar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos ter em nossos corações a devida sinceridade ao nos colocarmos diante do Senhor em adoração. Lembrando, inclusive, que a adoração não é apenas uma atitude, um evento estanque, um evento que aconteça de vez em quando. Adoração é, na verdade, estilo de vida. Nós precisamos adorá-lo no nosso cotidiano. Com toda a nossa maneira de viver, nós devemos ser agradáveis através do modo como nós nos comportamos, do modo como nós respondemos, da maneira pela qual nós lidamos com as pessoas. Nós devemos, assim, adorar a Deus. Estilo de vida, adoração sincera, adoração em espírito, ou seja, com o coração cheio do Espírito Santo, e em verdade, coração cheio da palavra de Deus. Somente as pessoas que estão em sintonia com o Espírito de Cristo e com a sua santa palavra conseguem adorar o Pai de verdade, de forma agradável e aceitável perante o Senhor. As pessoas que o adoram assim, dessa forma, conseguem fazer com que a sua adoração chegue às narinas do Pai
como aroma agradável. E isso é maravilhoso. O Pai tem comunhão com as pessoas que o adoram desta maneira. Portanto, nós precisamos adorá-lo do modo como ele ensina em sua palavra. Porque sozinhos nós não conseguimos. Nós não temos o poder de nos aproximarmos de Deus por nosso próprio mérito, com a nossa própria força. Nós somos altamente, absolutamente dependentes do Senhor Jesus, até para nos relacionarmos com Deus, até para nos reportarmos a Ele. Nós somos absolutamente dependentes de Cristo para orarmos, por exemplo. Tanto é que Jesus nos ensina que toda oração deve ser feita em seu nome. A gente só consegue a atenção de Deus por causa de Jesus, através do nome de Jesus. A oração deve ser feita, portanto, em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, a adoração, ela chega diante do Pai por causa do sacrifício vicário, expiatório de Jesus Cristo. Ele derramou a sua alma na morte, rasgando o véu de alto a baixo, para que nós tenhamos a condição de acessar o trono do Pai com ousadia e confiança. E que Deus nos abençoe e aplique esta reflexão aos nossos corações. Peço que você, por favor, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra da restauração. Muito obrigado.